Olá, eu sou Renata Santos e nesse canal trago dicas de autoconhecimento, autocuidado e venho trazendo dicas de como ser mais feliz, porque essa é uma decisão e para isso talvez você tenha que abandonar alguns padrões, algumas formas de pensar. E hoje eu vou falar de algo fundamental, importantíssimo, que é se liberar das mágoas e ressentimentos. Quando a gente carrega uma mágoa, um ressentimento, a gente pode trazer esse sentimento com relação a uma situação, a algo que a gente sente que nos prejudicou, ou uma pessoa em si que fez algo que a gente não esperava, que a gente julga que foi inadequado, que nos fez dano. E o fato é que ali, naquele momento, existiu uma dor, né? Mas quando a gente escolhe carregar a mágoa, é como se a gente perpetuasse aquela dor e ao invés de dor já é um sofrimento. Por isso que costumamos dizer que a dor, ela existe, mas o sofrimento, ele é uma escolha, é uma decisão nossa que a gente se apega àquele sentimento, àquela mágoa e prolonga, né, carrega esse peso, quanto que a mágoa traz peso na nossa vida. Eu tenho acompanhado pessoas que às vezes até por mágoa, por ressentimento, enfim, excluíram alguém da vida delas, né? Já não tem o contato, já não tá próximo, fazem de tudo para não se encontrar com essa pessoa, por exemplo, um casal que se separou, alguma coisa assim. Então aquela pessoa já não faz parte fisicamente, né, da vida da pessoa. Porém, é como se aquela pessoa ainda existisse na vida porque não saiu da mente, né? Ou seja, a nossa mente ainda está vinculada àquela pessoa, aquela raiva, aquela mágoa do que aconteceu, ainda fica passando um filme mental do que aconteceu, do porquê e que tinha que ser diferente, enfim. Então a gente ainda fica nutrindo esse sentimento e é como se a pessoa, mesmo que não está presencialmente, fisicamente na vida da pessoa, é como se ela tivesse ali 24 horas com a pessoa, não se desconecta, né? A gente vê que nós podemos nos conectar com as pessoas pelo amor, o que é um sentimento muito gostoso, sublime, né? Que preenche, e nós também nos conectamos com as pessoas ou com as situações pela dor, né? E aí já é uma escolha, ou seja, todos aqueles eventos que eu ainda julgo, aquelas pessoas que eu ainda julgo, que eu não perdoei, né? Que é uma palavra que a gente vai começar a usar aqui, mas que a gente também pode falar aceitar, mas tudo aquilo que eu ainda não perdoei, aceitei ou soltei da minha vida ainda me liga de alguma forma, né? Aquilo num nível psíquico, até mesmo energético. Existe um vínculo que é um vínculo não harmonioso como o vínculo do amor, mas é um vínculo desarmonioso e que traz dor e sofrimento e limitações. Então, até a palavra mesmo ressentimento, né? Ela quer dizer ressentir, ou seja, é sentir novamente. Eu fico sentindo aquilo novamente. E também o ressentimento é uma estratégia da nossa mente, né? Fazer com que a gente não se esqueça, digamos, do que aconteceu. É como se fosse um alerta para que a gente se afaste daquela pessoa e não volte a ser machucado, né? Mas essa estratégia, ela gera muito sofrimento. Então, a gente pode, com consciência, pegar todos os aprendizados da situação que a gente viveu, do que aconteceu e se liberar, né, para que a gente possa realmente viver em paz, porque essa é uma escolha, viver no sofrimento ou viver na paz, viver liberado disso tudo. Então, talvez você não soubesse que isso está num nível da escolha, mas sim que existe essa escolha interna. Então, carregar mágoas é uma escolha de ficar sofrendo, perpetuar, né, aquela dor que gera o sofrimento. Então, o convite de hoje é tomar essa consciência e escolher se liberar, escolher se perdoar, né? Eu estou usando a palavra perdão, porque é uma palavra que muitas pessoas entendem, mas a gente também, por exemplo, na constelação familiar, a gente fala que é aceitação, né? Ou seja, é aceitar o que aconteceu, aceitar aquela pessoa. A gente diz aceitar porque entende que cada um dá o que tem, cada um faz o que pode, dentro do nível de consciência que tem. Então, eu aceito que aquela pessoa era o que ela tinha
para dar era o que era possível ela fazer dentro do que ela entende de vida, dentro, né, do que ela recebeu dentro do sistema dela. Enfim, então eu acabo aceitando, porque às vezes também o perdão pode parecer uma arrogância, né? Uma prepotência, ou seja, eu te perdoo porque eu sou superior, porque eu entendo porque você que errou, você que falhou. Então aqui também gera um desequilíbrio e talvez usar então nesse sentido a palavra perdão traria mais ainda uma conotação negativa. Então a gente usa muitas vezes a palavra aceitação, mas vamos usar aqui a mais comum, que é o perdão, né? E o perdão é algo que às vezes ele começa então num nível racional, mental, né? Num desejo de perdoar, num desejo autêntico de se liberar daquilo, daquela pessoa, de passar a página, né? Como a gente fala, passar a página, continuar a vida e ser livre mesmo para viver novas experiências. Então, começa num nível racional e depois, inevitavelmente, chega em algum momento que é um nível do coração, né? O perdão é envolver aquela situação, um amor e se libertar. Até mesmo eu acredito e vejo em alguns livros, por exemplo, Prem Baba, que diz que o perdão, né, é verdadeiro, ou seja, ele vem mesmo do coração, e que aí a gente usa essa característica mais divina que nós temos dentro de nós, né? Então, como se o perdão fosse um ato mais nobre da nossa alma mesmo, de entrar em contato com essa capacidade de compaixão, de aceitação, de compreensão, e aí perdoar. Então, com certeza é um processo que a gente interioriza, né? Decide perdoar e põe todo em prática a nossa capacidade amorosa de aceitar e perdoar. Eu tô falando assim, né? Talvez você, enfim, depende muito do nível do que aconteceu, do seu sentimento, né? Do tamanho, vamos dizer, da sua mágoa, do seu ressentimento. Talvez tenham questões que precisam ser trabalhadas numa terapia, enfim, precisam e que podem levar um tempo, né? Então também não se cobre esse perdão automático para algumas pessoas, dependendo das situações, realmente é um processo e levam o seu tempo, mas é importante decidir fazer isso pelo seu bem, pela sua própria liberação, pela sua própria paz interior, né? Então é uma escolha e a partir disso eu vou até deixar aqui na descrição uma oração do perdão, que é uma meditação, que é da Cristina Cairo. Eu às vezes dou como lição de casa para algum cliente, para que faça, né, realmente colocando essa intenção de se desvencilhar daquilo que aconteceu, daquela pessoa e perdoar. Então começa pela decisão e logo vem uma prática, uma conscientização e cada vez mais de uma forma amorosa essa prática do perdão. E eu aproveito até mesmo agora para dar a volta em tudo que eu tô falando, né? E te colocar do outro lado, ou seja, perceber. E você? Para quem você sente que precisa pedir perdão, né? Porque às vezes a gente só tá ali no julgamento do outro, mas não se observa que nós também somos humanos, nós também falhamos, nós também podemos machucar os outros, né? Então, muitas vezes a gente também poderia se colocar no lugar de pedir perdão ou de compreender que nós, como seres humanos, temos essa possibilidade, né? De não atuar da melhor e mais elevada maneira com as pessoas. E quando a gente começa a perceber isso, né? Que nós ferimos, somos feridos, que isso faz parte da vida, começa a ficar um pouco mais fácil o processo do perdão. E é liberador, realmente, você se perdoar e se tiver que pedir perdão a alguém, né, se desculpar e pedir esse perdão. Apesar de que o perdão, ele é silencioso, a gente não precisa comunicar, não precisa também... É muito bom quando a gente comunica para o outro, né, ou pede o perdão dele, mas você pode fazer isso também de uma forma silenciosa, sabe? E esse perdão, ele com certeza, ele traz
um bem-estar, uma leveza, né? E o convite também daqui de hoje é atentar para aquelas pequenas mágoas, aqueles pequenos ressentimentos do dia a dia, porque no começo do vídeo eu falei sobre um caso de pessoas que a gente pode ter excluído da nossa vida, mas o certo é que muitas vezes acabamos trazendo mágoas de coisas pequenas do dia a dia, de um colega de trabalho, do marido, da esposa, de um filho que falou alguma coisa e a gente carrega, né? Fica ainda com aquela mágoa, chateado e muitas vezes por pouca coisa, né? Ficamos com essa mágoa e essa mágoa, na verdade, ela é como se ela fosse apagando a nossa luz, a nossa chama, ela vai nos desvitalizando, né? Porque viver na mágoa é viver fechado, é viver com uma defesa com relação às pessoas. E o que a gente vê cada vez mais é que a gente precisa, para viver bem e se dar bem nos relacionamentos, é a aceitação, né? Aceitação de que as pessoas que nós amamos muito, mas podem falhar em algum nível, dizer alguma coisa, um dia tá com mais paciência ou com menos, né? Esquecer de alguma coisa nossa. Enfim, então essa capacidade de perdoar, soltar, né? É libertador, tanto para grandes questões como para as pequenas do dia a dia. E nós precisamos estar atentos mesmo, né? Porque cada evento, cada momento ou com cada pessoa é uma oportunidade da gente exercitar isso e ficar em paz, né? Isso é fundamental para as nossas relações, para os nossos relacionamentos. Sem perdão, a gente não consegue se relacionar, porque as pessoas, de uma forma ou de outra, em algum momento, podem falhar, vão falhar, enfim. Então, é essencial que você já comece a aprender a perdoar. E esse é o convite do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Então, se foi assim, por favor, compartilhe, curte aqui e eu vou trazendo cada vez mais conteúdos desse tipo. Se tiver algum comentário, pode fazer alguma sugestão, faça que daí eu posso dedicar o próximo vídeo a ele, tá bom? Um abraço então, um beijo grande e até a próxima!